Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo a mais um programa Hora de Estudo Bíblico. Para mim é um privilégio poder compartilhar a Palavra de Deus com você. Eu sou muito grato a Deus pela Bíblia, a Palavra de Deus inspirada, infalível e imutável. Amigo, quando você abrir este livro, tenha em mente que está olhando para a Palavra de Deus. A Bíblia é inspirada de capa a capa. Há aqueles que dizem que a Bíblia contém a Palavra de Deus, mas não concordam que ela é a Palavra de Deus em sua totalidade. A Bíblia inteira é inspirada pelo Espírito Santo. Se a Bíblia apenas contém a Palavra de Deus, então quem é a autoridade final para nos dizer o que é e o que não é a Palavra de Deus? A própria Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós estamos falando sobre a Palavra de Deus inspirada, meu amigo. Portanto, vamos tratá-la com respeito. Bem, é uma alegria estar aqui mais uma vez e pregar a Palavra de Deus a todos os que nos acompanham. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Antes de estudarmos a Palavra de Deus no dia de hoje, vamos diante do Senhor em oração. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra e nós te louvamos porque preservaste para nós. A terra e os céus passarão, mas a tua palavra permanecerá. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ensiná-la. Nós pedimos para que muitas pessoas sejam abençoadas, instruídas e inspiradas neste dia. Pedimos por aqueles que estão passando por problemas. Senhor, que a tua palavra os sustente, os conforte e os guie. Oramos por aqueles que estão desanimados e especialmente pelos idosos, aqueles que estão doentes, alguns com corações sobrecarregados, outros que se sentem sós. Nós oramos por eles, Senhor. Que tu os abençoe e os anime. Pai, ajuda-me a expor a tua palavra da melhor maneira possível, para que seja uma bênção para muitas pessoas. Nos abençoe no estudo de hoje. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Romanos, capítulo 5. Esta parte vai até o capítulo 8. São 4 capítulos que, na minha opinião, são os mais importantes da Bíblia para o cristão. Aprendemos no capítulo 5 que o crente em Cristo foi declarado justo por Deus, sendo, pois, justificados pela fé. O verbo no grego nos dá a ideia de algo contínuo, algo que aconteceu no passado, e os resultados continuam no presente e se projetam ao futuro. Você só pode ser justificado uma vez. E, amigo, depois de ter sido declarado justo por Deus, esta declaração de Deus, essa imputação não pode ser revogada. É aqui onde temos a segurança eterna do crente, sintetizada na obra justificadora de Deus. Portanto, descanse nisto. Os crentes, aqueles que nasceram de novo, nós, os salvos, temos um propósito nesta vida. Toda vida ganha um novo significado. Tendo uma fé viva no Senhor Jesus Cristo, o crente vê as coisas com outra perspectiva, uma perspectiva muito diferente do que tinha antes de se converter. Agora temos paz com Deus, agora temos acesso a Deus, temos a esperança da glória de Deus e com as asas da fé nós podemos sobrevoar todas as tempestades da vida. Isso nos leva ao versículo 3 do nosso estudo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Quando a nossa fé em Cristo é real e dinâmica, Ele nos permite ser especialistas na adversidade, em vez de ser vítimas delas. Ter uma atitude diferente para com as circunstâncias adversas do presente nos ajuda a ter um propósito de vida diferente. O incrédulo, a pessoa não salva, só vê o mal nas tribulações da vida. Mas esta não é a maneira como o crente vê as coisas. Aquele que não conhece a Cristo vive para o presente. Por isso, as tribulações desta vida só podem ser um fator negativo para ele, e é assim que ele pensa. Mas, para o crente, as tribulações e adversidades são precisamente o ponto em que a nossa fé em Cristo produz mais frutos na vida. O problema assume um significado diferente, por isso torna-se nas mãos de Deus a forma de trabalhar em nós o que é bom. O crente pode dizer o que Paulo disse em Romanos 8,18:
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, o versículo 2 fala da esperança da glória e depois esta palavra aparece novamente no versículo 3. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A pergunta que muitos fazem é: qual é o benefício das tribulações? Por que é bom passarmos por provas? Pode vir alguma coisa boa com o custo do meu coração partido? Muitas pessoas nos escrevem e contam suas experiências, contam que estão passando por várias tribulações, familiares que não são salvos, filhos envolvidos em drogas, bebidas, coisas que partem o coração do cristão. Outros escrevem para nos contar uma doença terminal, com corações partidos e sofridos, e perguntam: pode vir alguma coisa boa de tudo isso? Você pode ter certeza de que tudo trabalha para o bem. Observe bem o que diz este versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Alguns anos atrás, preguei uma mensagem intitulada Coisas que Produzem. E fui através da Bíblia mostrando coisas que trabalham ou produzem algo em nós. Por exemplo, Romanos 4, versículos 14 e 15. Porque a lei produz a ira. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Romanos 5, 3. A tribulação produz perseverança. Romanos 13, 10. O amor não faz mal ao próximo. 1 Tessalonicenses 2, 13. Como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Gálatas 5, 6. Mas sim, a fé que opera pelo amor. Romanos 8, 28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui em Romanos 5:3, Paulo fala de algo que está trabalhando para o nosso bem. A tribulação produz perseverança. Esta é uma nova perspectiva da tribulação, não é verdade? É uma nova forma de ver as provas e tribulações. Mas o incrédulo jamais pode ver isso. Somente aquele que foi declarado justo por Deus pode ver as tribulações desta maneira. Nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Deixe-me esclarecer algo. Quando digo tribulação, não me refiro à grande tribulação da profecia de Daniel 9, 24 a 27. Não é isso. A igreja já não estará mais na terra durante esse período. Nós seremos arrebatados para estar com o Senhor antes que isso aconteça. O Senhor Jesus disse aos discípulos: no mundo tereis aflições. Em outras palavras, vocês não estarão livres de provas e tribulações. Não estarão livres de doenças. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E pode ter certeza, vai chegar a sua vez. Portanto, esteja preparado. Mas veja, o cristão tem outra perspectiva. Se tivermos o foco certo, se colocarmos os olhos nas coisas do alto, então seremos capazes de suportar todas as provações e tribulações. Amigo, quando nos matriculamos na escola de Deus, devemos deixar a matéria, os assuntos para Deus. Se passarmos em cada lição, então Deus pode desenvolver em nós essa paciência ou perseverança tão necessária. A tribulação produz perseverança. Para o incrédulo, isso parece loucura, mas para nós, os justificados, que somos declarados justos por Deus, sabemos que Deus usa todas as coisas para o nosso bem. A tribulação produz perseverança. Berkeley diz que a tribulação produz determinação. Eu gosto disso. Produz determinação. A palavra grega que Paulo usou significa mais do que resistência. Dá a ideia de um espírito que pode vencer o mundo. Não apenas um espírito passivo, mas ativo, que supera as provas e tribulações da vida. Quando Beethoven começou a sofrer com a perda de sua audição, esse problema produziu determinação na vida de Beethoven. Certa vez alguém disse para uma pessoa que estava passando por um momento de dificuldade: a tristeza colore a vida, não é verdade? E recebeu a resposta: sim, mas eu escolho a cor. Isso é determinação. A tribulação produz perseverança. Produzir determinação dá forças.
Agora, como eu disse, para o incrédulo isso é loucura, mas para nós que somos salvos, cremos em Deus e cremos na verdade de Romanos 5:3. Creio que essa é a melhor maneira de esclarecer, para fazer a distinção bíblica entre aquele que professa ser cristão e o verdadeiro cristão. Portanto, querido amigo, há uma grande diferença. Hoje muitas pessoas dizem que aceitaram a Cristo, mas nunca realmente nasceram de novo. É fácil dizer que você é cristão. A expressão nascido de novo tornou-se tão popular que qualquer um usa. Nós estamos usando termos bíblicos de uma maneira muito trivial e muitos dizem, eu sou cristão. Há uma grande diferença entre aquele que se diz cristão e daquele que é realmente o cristão. Aquele que diz ser cristão vai tentar justificar-se a si mesmo, mas o verdadeiro cristão já foi justificado por Deus. Creio que nós podemos ver o coração de alguém que professa ser crente na parábola que o Senhor contou em Lucas 18. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezaram os outros. Jesus contou esta parábola. Isto está no versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus lhes disse: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Bem, esse tipo de justiça própria é como trapo de imundícia para Deus. Aqui nós temos uma pessoa que está tentando se justificar. Assim é o coração daquele que se diz cristão. Podemos ver isso novamente na parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, referindo-se à semente que cai sobre as pedras. Jesus disse: visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Com o verdadeiro crente em Cristo, com a pessoa que nasceu de novo, isso não é assim. Para aquele que é justificado, a tribulação e adversidades cooperam para o bem, com o propósito de produzir paciência, determinação e força. Sim, amigo, a tribulação opera como servo do Filho de Deus, não como mestre. Veja, muitas pessoas são vencidas pelas provas e tribulações. As provas acabam com eles nunca se recuperam. Eles não conseguem vencer as tribulações, não conseguem ver que a tribulação está trabalhando para o bem. A tribulação trabalha, opera, produz, lembre-se disso. Isso é o que a Bíblia diz. A tribulação produz a perseverança. Vamos abrir nossas Bíblias no 1º capítulo da Epístola de Tiago. Não muito tempo atrás estudamos o livro de Tiago, e Tiago nos lembra a mesma coisa no capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A tribulação, a prova da sua fé produz, trabalha para o seu bem. Está produzindo algo em você e em mim também. Agora, não me diga que você não precisa de perseverança. Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar. Todos nós precisamos perseverar, todos nós precisamos de determinação, todos nós precisamos subir ao nível e Deus usa as provas na vida do cristão para o levar a este nível. Sim, a tribulação trabalha como o nosso servo, não como nosso mestre. Ela gera uma força que produz constância e resistência. O crente que tropeça e cai, quando vem a prova, deve examinar bem o seu coração à luz das Escrituras e, assim, determinar se ele está buscando justiça própria ou se ele foi declarado justo por Deus. Há uma diferença. Qual é a sua reação diante da prova? Qual é a minha reação diante da tribulação? Eu me refiro à primeira reação. Será que nós desmoronamos? Isto é uma prova da nossa verdadeira fé em Cristo. Querido irmão, se estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, então não vamos desmoronar, não vamos desistir, não vamos jogar a toalha. Esta manhã eu estava meditando em 2 Timóteo, capítulo 4, pensando um pouco sobre o testemunho que Paulo escreveu antes de morrer. Ele diz no versículo 6 e 7, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo foi o apóstolo que mais sofreu dificuldades nas mãos de seus inimigos. Todos os apóstolos pagaram um preço, mas Paulo foi castigado inúmeras vezes. Este homem pagou o preço por sua fé em Cristo.
Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, Paulo diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Paulo sabia o que estava falando. Ele suportou os sofrimentos por causa de Cristo e agora diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que bênção que é ser um filho de Deus! Você já se deu conta das bênçãos da justificação? Observe mais uma vez em Romanos capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Glória a Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Graças a Deus temos uma esperança maravilhosa para o futuro. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quantas bênçãos recebemos quando aceitamos a Cristo Jesus como Salvador. Eu gostaria de continuar, mas o nosso tempo acabou por hoje. Portanto, vamos continuar este estudo no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente. Obrigado por ouvir o programa de hoje e até o próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.